Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Todo mundo animado? Sexta-feira, hein, gente? Tem um pessoal na esquina ali que estão super animados, eles nem dormiram ainda, né? Como vocês estão? Como foi o dia de hoje? De ontem, né? Então, galera, hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. O ano tá voando, né, gente? Vocês têm essa mesma sensação? Então, vamos lá pro dia de hoje, para mais uma leitura, né, de provérbios. Aqui no dia 5 tem duas partes, tá? Fala sobre o perigo da mulher e a fidelidade à mulher. E aí ele fala o seguinte: meu filho, atende a minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios. Porque os lábios de uma mulher alheia destilam o mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como absinto, aguda como espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte e seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andares pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. Escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras da minha boca. Afasta dela teu caminho e não te aproximes da porta de tua casa, para que não sejas entregue a outros tua fortuna e tua vida toda a um homem cruel. O que ele está falando aqui, né, gente? Para a gente tomar cuidado. Ele está usando aqui a mulher leviana como exemplo, né? Que a gente não se coloque no caminho, né? E que a gente não caia na conversa da mulher leviana. Na vida da gente, quando a gente está seguindo, né, a vida e que a gente coloca lá metas, alvo, sempre vão aparecer propostas. A gente já falou sobre isso, né? Vai ter sempre uma conversa que é atrativa, vai ter sempre alguém que fala assim: isso daqui é massa, você já viu, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E aí acaba que você tira o olho, né, da meta, do alvo, e às vezes vai e cai em propostas. Propostas estas que, na maioria das vezes, se a gente não estiver bastante atento e não agir da sabedoria, na maioria das vezes vão levar a gente para um caminho que não é o caminho correto e vai desviar totalmente a gente do nosso propósito. E sabe qual que é o perigo disso daqui, gente? O perigo disso daqui é que quando você faz algo assim, quando você cai nessa conversa, às vezes você sente o quê? Culpa. Às vezes você vai ir por um caminho e que você não vai se perdoar. Você vai falar assim: pra que eu fiz isso? Onde é que eu fui? Já viu aquele ditado? Onde é que eu fui amarrar minha égua? Onde é que eu fui amarrar meu bode? Alguma coisa assim. Você vai parar para pensar: o que eu fiz da minha vida? E nesse processo de se culpar, se perde muito tempo. Se perde muito tempo. Por quê? Porque às vezes, ao contrário de você só entender que você fez uma escolha errada e voltar para o caminho, né, que te leva para o seu alvo, para a sua meta, você fica ali, vivendo de passado. O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, estão com depressão ou estão numa situação que estão, por quê? Justamente porque não se perdoam de alguma proposta a qual ela acatou. E aí ele fala aqui, né?
e tiveres que dizer, por que odiei a disciplina e meu coração desdenhou a correção? Por que não ouvi a voz dos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco eu chegarei ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo. O que ele está falando aqui de chegar ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo? É porque quando você passa por um processo desse, de ir por um caminho que não te leva ao seu alvo, à sua meta, né? Você, às vezes, para ser curado ou para voltar à sua rota, você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Por que vai passar vergonha? Porque você vai pedir perdão. Enquanto você não for lá e não assumir para as pessoas que você teve um momento de fraqueza e que escolheu mal, sua vida não vai para frente. E é disso que ele está falando aqui. E aí ele fala o seguinte: se a gente prestar atenção ao conselho dos sábios, e que os conselhos dos sábios também abrangem relações com mulheres estrangeiras, a gente também vai se dar bem. Por quê? O que é isso de abrange também as mulheres estrangeiras? Deus tinha falado, né, para Salomão, para que ele não se envolvesse com mulheres que fossem de outros povos. Por que isso, gente? Porque quando você se envolve com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da sua, é mais difícil. O seu caminhar é mais difícil. Às vezes tem, né, muito hoje, por telefone, por Tinder, por não sei o que, você vai lá e conhece uma pessoa e a pessoa mora lá do outro lado do mundo. Quantas vezes a gente tem visto de mulheres até brasileiras que se casaram com pessoas de outra cultura e que aí não deu certo o casamento e agora o filho tá lá, o marido tá lá com os filhos, a mulher vem embora, não consegue ver os filhos, não consegue tirar os filhos do país. Por quê? Porque culturalmente é tão difícil, tão diferente e não tem a nossa cultura, né? Quantas pessoas hoje estão sofrendo uma situação desse tipo? Então também tem isso, né? E aí depois não vai adiantar. Por que eu não ouvi os meus educadores? Por que eu não prestei atenção no conselho dos sábios? Não vai adiantar muita coisa, porque já está feito, né? A escolha já foi. Na segunda parte, ele fala o seguinte: bebe a água do teu poço e das correntes da tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora dos seus arroios nas ruas? Gente, o pessoal tá animado. Meu Deus do céu. Sejam elas só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher da tua juventude, com corça do amor, serva encantadora. Que sejas sempre embriagado com seus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar. Porque hás de te enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha, pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com cadeias do seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de loucura. Olha o que ele está falando aqui. Que o homem será preso por suas próprias faltas e perecerá por falta de correção. Gente, quantas vezes acontece da gente ver alguém tão querido da gente que está seguindo por caminhos que não tem que ser, né? Que não estão observando o caminho que leva à vida e a gente não fala nada.
e essa pessoa não teve correção. Aqui em Provérbios ele vai falar muito, né? Ame a correção, ame a disciplina. Por quê? Porque isso vai te levar à vida, que a gente não odeie a correção e a disciplina. Então isso aqui também é uma outra parte, né? E aí fala o seguinte, para você prestar atenção, o Senhor olha o caminho dos homens e observa todas as suas veredas. Gente, aqui se faz, né? O que a gente plantar, a gente vai colher. E ele fala o seguinte, os judeus são convidados a amar cordialmente a sua esposa, única, e a escolhe lá dentro da comunidade para evitar 2 perigos fundamentais. Um socioeconômico e o outro do ponto de vista de introduzir ídolos, ou seja, aquilo que a gente falou da cultura, né? Então, vamos observar, né? Vocês que ainda não se casaram, os jovens, cuidado quando vocês forem escolher uma pessoa para namorar, uma pessoa para conhecer. A fase do namoro, gente, é aquela fase onde você ainda pode errar. Você viu que a pessoa está com muita coisa diferente de você, você viu que a pessoa tem um estilo de vida completamente diferente, não segue em frente. Porque se tá difícil de abrir mão ali na época do namoro, quando casar vai piorar um pouco. É exatamente para isso que serve o namoro. E aquilo que a gente fala, né? Um namoro o quê? Um namoro saudável, um namoro santo. Hoje a gente está num mundo que é normal, né? Sair com um e com o outro. As pessoas às vezes já têm relação antes do casamento. Quantas mulheres, vocês já pararam para pensar, quantas mulheres que às vezes se entregaram antes do casamento e depois se casaram simplesmente porque imaginou que depois que casasse fosse melhorar. Porque elas se entregaram por confiar na pessoa, né, no namorado, mas também não estavam dispostas que se desse errado a sair da relação e simplesmente ir lá e tentar uma outra. Porque, querendo ou não, é uma mulher de princípios, mas se entregou no momento errado. E aí hoje estão aí com filhos, num casamento abusivo, num casamento onde o homem não cuida direito, né? Não observa. Então, a gente vê muito isso. Se a gente fosse obediente ao que diz a palavra, a gente passava menos aperto. A gente passava por menos dificuldades, simplesmente por observar os ensinamentos, né? E você fala assim, é pouco, não. Muitas pessoas hoje, principalmente mulheres, estão sofrendo por ter escolhido equivocadamente. Então, gente, vamos observar isso, vamos estar atento a essas coisas e que a gente tenha estrutura, força, que Deus nos capacite, derrame sobre nós a graça de poder fazer, não passar com o carro na frente dos bois, né? Escolher bem os que estão aí ainda solteiros na fase da escolha. Porque casamento, gente, é uma aliança. É uma aliança. A gente tem que parar de achar tudo muito normal. Casar um monte de vezes. Isso não é normal, né? Isso não faz parte da aliança. Então, assim, casamento é uma aliança. Você não desfaz a aliança. E hoje a gente está com esses números de divórcio, não é à toa. É porque
nós não temos observado qual que é os tempos, como fazer as coisas. Então fica hoje essa dica, né? Se vocês têm filhos, se vocês têm sobrinhos, que vocês ajudem a instruir, né? Dê os conselhos. Às vezes eles não vão observar, mas não importa. Uma hora entra, né? Uma hora eles observam. Às vezes fica ali, ó, guardadinho. Na hora que eles precisarem, eles vão saber de onde tirar. Então é isso. Desejo a vocês uma linda e abençoada sexta-feira. E que vocês depois leiam o capítulo completo. Veja o versículo que mais faz sentido. Ore, né? Mediante este versículo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para refletir um pouco mais sobre essa sabedoria, tá? Um beijo, fiquem com Deus. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser.